Seja muito bem-vindo ao mais um episódio desse nosso podcast Pode Curar, um podcast voltado para terapeutas. Você que quer avançar profissionalmente, ter mais conhecimento, evoluir, aprender sobre as terapias orientais, especialmente as terapias japonesas, sobretudo acupuntura japonesa. E hoje temos mais um episódio aqui com o professor Arthur Vinícius. Hoje nós vamos falar sobre acupuntura e sobre a acupuntura japonesa principalmente, ainda pouco conhecida, né, no Brasil, mas que já vem crescendo muito na Europa, nos Estados Unidos e com certeza no Brasil vai crescer muito. Seja bem-vindo, professor Arthur Vinícius. Obrigado, muito obrigado, bom dia a todos. E é um grande prazer estar aqui novamente conversando com o senhor a respeito da acupuntura japonesa, que é algo que eu sou apaixonado, né? Eu trabalho apenas com acupuntura japonesa e é algo que eu percebi que é para a minha vida, né? É algo que eu consigo ajudar as pessoas, trazer benefícios emocionais, benefícios físicos, melhoras de vários tipos de problema utilizando a acupuntura japonesa, né? Então os resultados são fantásticos e é um tema que dá para várias lives para a gente conversar, porque tem muito assunto em cima. Com certeza. A acupuntura japonesa é um mundo, né? Então existem vários estilos, várias metodologias. Hoje nós vamos falar de uma maneira geral e vamos tentar aprofundar em alguns estilos, especialmente os estilos que o professor Arthur pratica, né, ensina, mas para contextualizar, né, você que está vendo esse podcast ou ouvindo ele, a acupuntura surgiu na China há mais de 2.500 anos. Esse conhecimento foi se desenvolvendo na China e, depois de um tempo, chegou em outros países, como Japão, Coreia, especialmente Coreia, depois Japão. E no Japão, a acupuntura foi ganhando uma forma. Eu gosto de dizer, eu falo até no meu livro, que houve uma japonização da acupuntura. Ou seja, os japoneses, eles aprenderam a acupuntura chinesa e, a partir daí, foram dando forma a um estilo, uma forma de fazer acupuntura que tem a ver com o Japão, com algumas características que a gente vai falar aqui. Ao longo desse processo, são mais de 1.400 anos, ou seja, não são 100 dias, não são 10 anos, não são 100 anos, são 1.400 anos, onde os japoneses evoluíram e criaram uma forma particular de acupuntura, e eu gostaria de abordar hoje com o professor Arthur. Para o pessoal que está assistindo, que às vezes faz acupuntura chinesa ou nem é acupunturista, como é que você define a acupuntura japonesa? Olha, a acupuntura japonesa, ela é uma técnica no qual você consegue equilibrar, harmonizar de uma forma altamente eficiente e rápida tanto o corpo físico quanto o corpo energético, mental e espiritual. Você consegue fazer um realinhamento, uma harmonização de todos os sistemas da pessoa de uma forma rápida e suave. É um tratamento suave, mas altamente eficaz, porque quando muitas vezes você fala que é suave, a pessoa já pensa que é fraco, que não vai ter efeito, mas pelo contrário, porque na acupuntura japonesa, nas técnicas japonesas de uma forma geral, quanto menos estímulo você dá no corpo, melhor o resultado. Então, o tratamento, por ele ser suave, ele é muito mais eficaz do que se você pegar a pessoa e der um monte de estímulos, por exemplo, encher a pessoa de agulhas, encher a pessoa, fazer um monte de coisa, né? Aí você vai dar muito estímulo e vai ter um resultado muitas vezes menor do que o esperado. Então a acupuntura japonesa para mim é uma técnica fantástica, que harmoniza e equilibra o corpo de uma maneira excelente, todos os corpos, o físico, o energético e o espiritual, né? Tratando tudo. Foi bom o professor Arthur abordar isso, que eu acredito que é um dos principais diferenciais da acupuntura japonesa, que é a preocupação com o estímulo e com a dosagem, né? Então, se a gente for traçar um paralelo para quem já conhece a acupuntura chinesa, as agulhas da acupuntura chinesa, em geral, são mais grossas
e maiores. As agulhas da acupuntura japonesa são mais finas e às vezes menores, não necessariamente. A inserção da agulha na acupuntura chinesa tem uma predisposição para que tenha o que chamam teti, né, que os japoneses chamam hibiki, que é aquele estímulo que o paciente chega a sentir como se fosse um choque ali no corpo, é uma reação forte. Na acupuntura japonesa não é preconizado, pelo contrário, não se deve ter o teti, né? O paciente nem deve sentir a inserção da agulha, ou seja, tem que ser no máximo uma picada de mosquito, né? Que você só percebe às vezes até depois que foi feita. Então essa é uma característica marcante. Além disso, se usa muitas técnicas diferentes de moxa, né? Às vezes dá para fazer um podcast aqui só sobre moxa, porque dentro da acupuntura japonesa tem muitos recursos diferentes. E uma outra coisa que diferencia muito a acupuntura japonesa da chinesa é o diagnóstico, né? Apesar de fazer uso dos 4 exames tradicionais, né, que vêm lá da medicina chinesa, como ver, ouvir, perguntar, tocar. O tocar dentro da acupuntura japonesa, a palpação é primordial, é fundamental, né? E esse palpar significa palpar o corpo, palpar os meridianos, palpar o abdômen, o hara, né? Que é um diagnóstico exclusivo da acupuntura japonesa. Existem vários, né? Você pratica vários estilos, então Nagano tem um, Manaka tem outro, Craniopuntura tem outro, terapia de meridiano tem outro, Mobun tem outro. Então são vários, porque isso é uma característica muito marcante da acupuntura japonesa. E até mesmo a pulsologia. Existe uma forma específica de pulsologia, né, dentro da acupuntura japonesa que se diferencia também da chinesa. Com isso, com uma avaliação dessa bastante precisa, nós conseguimos tratar o indivíduo de forma personalizada e dosar a quantidade de estímulos para cada paciente. Por que é importante dosar e saber a quantidade de estímulos e o que fazer com cada paciente, professor Arthur? Bom, cada paciente, cada pessoa é um ser individual, com uma história, com o seu estilo de vida. Então, ou seja, ele se alimenta de uma forma, ele trabalha em determinado lugar, ele vê o mundo de uma forma diferente, ele tem um relacionamento com as pessoas ao redor de uma forma diferente, ele teve uma história de vida diferente, uma infância diferente, ou seja, todo o caminho dele é diferente de outra pessoa. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, o tratamento tem que ser dosado para aquela pessoa, justamente porque não existem duas pessoas iguais, com o mesmo problema. Então você tem 10 pessoas com problema na região lombar. Nós teremos, muito provavelmente, 10 diagnósticos diferentes e 10 tratamentos diferentes, com estímulos diferentes, com dosagens diferentes. Então, a acupuntura japonesa, nós não trabalhamos com protocolo. Na grande maioria das técnicas não se trabalha com protocolo. É um tratamento individual, é um tratamento direcionado. Então, a questão das dosagens, como a gente estava conversando, na acupuntura japonesa, quanto menos estímulo, melhor o resultado. Então, muitas vezes, se você conseguir melhorar a pessoa, você está tocando o abdômen dela, o hara, você está percebendo os sinais, que é, como o sensei falou, uma das regiões mais importantes de diagnóstico da acupuntura japonesa, de quase todas as técnicas. Então, se você está palpando o abdômen e você consegue melhorar todos os sinais naquele abdômen com uma única agulha, encerrou o tratamento. Quanto menos estímulo é o resultado. Então, se nós trabalhássemos com um protocolo, como é que seria? A pessoa chega com um problema específico, vamos supor, dor lombar. E se eu trabalho com protocolo, eu vou pensar, ele está com dor lombar e tem alguns sinais que eu percebi, então eu vou usar tal ponto, tal ponto, tal ponto e tal ponto. E eu vou e coloco esses pontos, eu coloco, vamos supor, 7 agulhas e deixo ele lá. Sendo que na acupuntura japonesa, a resposta dos sintomas é imediato. Então, muitas vezes, isso já aconteceu algumas vezes comigo, de eu tocar no abdômen da pessoa e conseguir melhorar os sinais da região do abdômen da pessoa com uma a 2 agulhas. E eu paro o tratamento por ali. Se eu fosse fazer protocolos, eu ia colocar um monte de agulhas. Então, é um tratamento altamente individualizado, direcionado, ou seja, 2 agulhas resolveram o problema da pessoa. Né? Então, é fantástico a forma
que a acupuntura japonesa enxerga, né, o corpo da pessoa, diferente da acupuntura chinesa. Os princípios são iguais, os 5 elementos e tudo mais. Só que a forma de diagnóstico e tratamento é bem diferente. E, na minha opinião, tanto é que eu sou apaixonado pela acupuntura japonesa, bem mais eficiente, bem mais rápido, e você, dessa forma, você conquista, né, a pessoa quer continuar tratando, ela quer continuar tendo aquele benefício, e muitas vezes ela melhora e continua o tratamento depois para não ter o problema de novo. É bem legal isso que o professor Arthur falou, e existe um aspecto intrínseco nessa ideia da dosagem também, que é: nós não estamos curando o paciente, nós simplesmente somos mediadores, e por ser mediadores, nós estamos catalisando, potencializando a capacidade inata, inerente do corpo de buscar a sua homeostase, de buscar o seu equilíbrio. Então, não sou eu que estou colocando a cura dentro do paciente, eu simplesmente estou acionando esse processo que existe. Então, nós estamos lidando com uma medicina energética, a medicina da acupuntura, seja chinesa, seja coreana, não importa. As terapias orientais, de uma maneira geral, é uma medicina energética. Então, nós temos o fluxo do Qi no corpo do paciente. Esse Qi vai estar em falta em algum lugar e ele vai estar em excesso em algum lugar. A minha função como terapeuta, como acupunturista, a nossa função é conseguir acionar o lugar que está sem energia para que a energia chegue lá e conseguir liberar o bloqueio daquele lugar que está estagnado, que a energia não circula e não flui. Então, para cada pessoa, você vai ter que mexer em lugares específicos. Uns você vai mexer com 1 ou 2 pontos, igual o professor Arthur relatou, outro você vai ter que fazer 4, 5 pontos, né? Mas cada um você vai ter que agir de um jeito. Alguns você vai ter que inserir agulhas, outro você vai ter que usar mais moxa, outros você vai ter que usar mais técnicas no abdômen, alguns você vai ter que mexer na cabeça, nas costas. Então, isso é a forma de se trabalhar e de dosar e controlar. A gente vê muito na acupuntura pediátrica, eu sou praticante de acupuntura pediátrica, de Shonihari, tive agora lá no Japão fazendo mais uma formação, e trabalhar com criança me ajudou muito a entender esses conceitos da acupuntura japonesa, onde menos é mais, porque a criança responde muito rápido. Então, para você passar da dosagem com a criança, é isso aqui, né? Então, trabalhar com criança me favoreceu bastante. E o professor Arthur estava falando do estilo de vida, da alimentação, dos hábitos. Isso é tão interessante. Nós recebemos no Instituto Kangen-Do o Sensei Shin Fujimoto, né, da família Fujimoto, e presidente da Rokko Shinkai lá no Japão. E foi muito legal que ele ia dar curso no sábado e no domingo. Ele chegou na quinta. E aí ele pediu para mim, falou: Sensei, eu gostaria que você marcasse alguns pacientes para eu atender na sexta, antes do curso. Aí eu perguntei: tá, vou marcar, eu posso ser paciente também? Inclusive eu fui paciente, né? Outras pessoas, 3 pessoas foram pacientes. Ele fez quase que uma experiência. Qual era a preocupação dele? Era perceber como era o funcionamento do corpo das pessoas que vivem no Brasil. Era isso que ele queria saber, para saber como seria o curso que ele ia dar, como ele iria abordar a formação baseado no corpo das pessoas. Então ele queria ver como é que era. E obviamente ele comeu aqui, ele sentiu o clima, tudo isso serviu para ele identificar. E ele percebeu, ele falou, ele me tratou o Paulo, que é terapeuta instrutor aqui na Kangen-Do, e tratou a Megumi. Uhum. E ao tratar nós 3, ele teve uma conclusão. Porque hoje a gente vem disseminando bastante, muitas técnicas, não que a gente não faça uso de técnicas de inserção de agulha, mas a gente vem disseminando bastante as técnicas não invasivas da acupuntura. E ele falou, a forma que a Rokko Shinkai faz de agulhamento, o Sensei Fujimoto, que foi quem fundou, ele estudou na China, então
tem algumas coisas da acupuntura chinesa adaptadas para o estilo japonês que ele usa. E uma delas é o tratamento usando uma única agulha, né, que chama Ippon-bari. No Ippon-bari, ele usa uma agulha menor, mas mais grossas. Ou seja, a inserção dela não é feita com mandril, como a gente conhece dentro da acupuntura japonesa, que é a forma mais tradicional de se fazer, usando o Shinkan, né? É feito manualmente, como o estilo chinês. Existe uma preocupação na inserção, mas por ser uma agulha mais grossa, eu particularmente senti, não só senti, como senti a área do ponto toda formigando após a inserção dele. E ele fez em mim, fez o Paulo, fez na Megumi, e ele falou, no Brasil, me parece que a sociedade, pelo estilo de vida, pela alimentação, por todas essas coisas, as técnicas mais suaves, como o Mubun Dashin, como o Teishin, ou como técnicas de agulhamento, de Kanshin-Ho, com mandril, com agulhas mais finas, é mais adequado para o estilo do brasileiro. Para o japonês, funciona também, mas essas técnicas com agulhas um pouquinho mais grossas funcionam bem com os japoneses, pelo seu estilo. E foi muito interessante porque ele tratou a Megumi. E aí o que ele percebeu? A Megumi veio para o Brasil com 20 e tantos anos. Ela já trouxe a estrutura formada dentro do Japão e uma coisa muito importante, ela manteve a alimentação. Então, mesmo vivendo no Brasil, nas condições climáticas, em todo esse aspecto, o corpo dela se mantém como um corpo de japonês, porque existe uma diferença dos corpos entre países. Então, personalizar o tratamento, como você falou, é uma coisa muito importante. Então, se você vai, inclusive, tratar uma pessoa de outro país, você tem que avaliar a estrutura energética, porque a estrutura energética das pessoas muda. Olha só que interessante isso. Muito interessante. Muito interessante. Eu cheguei a tratar já algumas vezes pessoas de outros países, porque aqui perto, né, de Anápolis tem a cidade de Abadiânia, né, e a Abadiânia recebe pessoas do mundo inteiro, né, por conta... Agora diminuiu um pouco. Agora diminuiu bastante. Mas antigamente devia vir muita gente. Muita gente. Agora diminuiu, devido aos acontecimentos, diminuiu, mas ainda assim eu trato pessoas de lá. Então eu trato uma chinesa, eu trato uma da Inglaterra, uma americana e um sueco. Você percebe isso que o Sensei Shin Fujimoto falou? Talvez não com essa profundidade que ele teve porque é um mestre, né? É um mestre. Mas uma coisa que eu percebo é alterações significativas na parte da alimentação, na forma de ver, né? De se ver, na forma de ver o mundo. Por exemplo, vou falar desse sueco, que é o que mais eu percebi. Eu perguntei para ele se era dele, se era de todo mundo. Ele não, é uma questão cultural. Eles são extremamente fechados. O clima frio faz isso, né? Eles são frios. A palavra é essa, eles são frios. E até essa chinesa que vai junto com ele, que os dois vão juntos, eu perguntei para ela, falei, ele é assim? Ela falou assim, não, todo mundo que vem de lá é assim. Né? Ela falou assim, que conhece mais gente que vieram da Suécia. E não são assim, são fechados, são frios, né? E o corpo deles, que eu percebi, são mais rígidos, né? Pelo menos o dele, né? Que eu não tenho uma experiência com outros. Mas o diferente do corpo dos brasileiros. Diferente do corpo, que o toque é mais suave, a energia flui melhor, né? A inglesa também era bem fechada. Então parece que a energia é mais estagnada, né? Eu teria que tratar... Isso é muito importante, né? A gente ter essa percepção. Sim, sim. Eu teria que tratar muito mais ingleses, muito mais suecos para ter essa noção. Mas se for fazer um comparativo, sim. No consultório eu atendo muita gente de Anápolis e de cidades ao redor. E o padrão é mais ou menos o mesmo, sabe? Foi o que o senhor acabou de falar. Agora, se eu pego essa chinesa ela pratica meditação, ela tem uma alimentação super saudável. Então, é até bom tratar ela. Quando eu toco... Ela responde rápido. Responde super rápido. E quando eu toco no abdômen dela, eu sinto a energia dela, me dá um bem-estar muito grande, ou seja, flui bem, né? Talvez seja uma exceção, não sei, no caso, né? Mas os outros são todos fechados, frios, rígidos, sabe? Do pessoal da Europa, dos Estados Unidos nem tanto. E você faz algumas alterações nos tratamentos quando é para esse tipo de paciente? Você percebe que às vezes tem que usar outros pontos, tem que usar alguma técnica adicional ali?
Como é que é a sua experiência aí quando você trata esses pacientes que têm uma estrutura bem diferente da que você comumente trata? Quando eu pego, por exemplo, esses pacientes que têm um corpo mais rígido, mais tenso, né, se eu percebo, né, que no caso tem um excesso, eu gosto de utilizar mais agulhas nessas pessoas. Só que são as agulhas, como o sensei mesmo disse, do estilo japonês, extremamente finas e superficiais, né? Inseridas com o mandril, né? De uma forma, que é a canaleta que nós colocamos, de uma forma bem suave para a pessoa não perceba. Agora, isso se ele tiver uma certa energia, uma certa quantidade de vitalidade. Isso porque a cada ponto que você coloca, vamos supor que você use um ponto, 100% da energia do corpo da pessoa vai localizada para aquele ponto. Se for 2 pontos, aí fica 50% em cada um e vai repartindo. Então o que acontece? Eu utilizo poucas agulhas por conta disso. Eu utilizo umas 5 agulhas no máximo, não utilizo mais do que 5, estourando 7 agulhas, justamente porque eu preciso de energia suficiente em cada ponto. Agora, se eu pegar uma pessoa que eu percebo que ela necessita de um atendimento, de um tratamento mais suave e, em consequência disso, ele é muito mais eficaz, eu utilizo magnetos, eu utilizo ímãs, que tem um resultado fantástico. Eu estou atualmente tratando muito mais com ímãs do que com agulhas. Eu estou percebendo o momento que nós estamos vivendo, o momento do planeta, o momento de transição, o momento de transformação energética do planeta que nós estamos vivendo. Isso aí é dito em várias filosofias, em vários lugares do mundo falam sobre isso. No budismo, no hinduísmo, existem trechos dos livros sagrados que falam desse momento que nós estamos vivendo, inclusive na Bíblia também, né? E eu percebo que as pessoas estão muito mais receptivas energeticamente ao tratamento da acupuntura, principalmente. E eu percebo que as agulhas não estão surtindo tanto efeito quanto os ímãs, ou seja, tratamento não invasivo, que é o tratamento que a acupuntura trabalha. Né? Muito legal essa sua percepção, né? Eu já venho tendo essa percepção também já há um tempo, e até no meu livro, O Espírito do Japão, Uma Jornada pela Acupuntura Japonesa, eu tenho o início do livro eu falo disso, que a acupuntura japonesa ela está adaptada para o ser humano da atualidade, para as doenças da modernidade, que são doenças, em sua maioria, psicossomáticas. Muito mais do que no passado. No passado o cara trabalhava no pesado mesmo. Hoje nós usamos mais a mente. Hoje nós usamos mais essa parte emocional. Hoje você tem uma pressão. Hoje você tem excessos no mundo, né? Que afetam não o físico. Porque as pessoas hoje ficam quantas horas sentadas numa cadeira? O dia inteiro. O dia inteiro. Antigamente não. Você sempre tinha que mexer usando o corpo. Então, acabava que as lesões, os problemas eram mais a níveis físicos. Hoje, os problemas físicos são fruto dos problemas mentais e emocionais, de sobrecargas mentais e emocionais, né? E aí, o que acontece? O ser humano da atualidade, ele não necessita mais de tantas agulhas, de estímulos fortes. É perceptível, e eu tenho feito isso cada vez mais, usando menos estímulos, técnicas, né? Eu tenho até aqui alguns materiais que eu utilizo, né? Não sei se vai dar para o pessoal ver aí, o pessoal que está assistindo, mas esse aqui, por exemplo, é um Teishin. É uma das agulhas descritas nos clássicos do Lin Shu, né? Nas 9 agulhas, né? E com o Teishin, você não perfura a pele, você simplesmente toca os pontos e dá estímulos no corpo do paciente. O próprio Dashi, né, que é uma das minhas técnicas favoritas, você usa somente a vibração. Essa agulha não tem ponta, né, como você pode ver, é rombuda. Você usa a vibração da batida do martelo e consegue tratar o paciente só pela parede abdominal. Então, quem é acupunturista, e isso é a minha opinião, tá? Quem discordar, tudo bem, eu respeito. Quem é acupunturista e não passar a aderir a esse tipo de trabalho, igual o professor Arthur está falando, que ele está vendo que os ímãs estão funcionando mais do que as agulhas, né? Usar técnicas mais suaves, menos estímulos, vai ter dificuldade de ter resultados. Vai ter dificuldade.
E, inclusive, uma das técnicas que eu trabalho é justamente com a técnica de Nagano, né? E essa técnica, ela foi desenvolvida, né, pelo sensei, né, Kiyoshi Nagano, com a intenção de trazer a acupuntura para os problemas da modernidade, que é justamente o que o senhor falou, o estresse, né? Que é o problema do momento que ele inclusive sofreu influência da teoria do estresse do Hansel, né? Ele, inclusive, pegou essas teorias e aplicou juntamente com os estudos da forma fisiológica, da forma fisiopatológica das doenças ocidentais. Explica um pouco isso para o pessoal, porque eu acho bem legal, porque Nagano realmente foi um revolucionário assim, dentro da acupuntura japonesa. Ele era fisioterapeuta, sim, né? Você é fisioterapeuta também, sim. Você trabalha bastante com Nagano, e a teoria do Nagano é muito interessante porque as pessoas, às vezes, quem é da área da saúde, tem uma dificuldade, às vezes, de entrar na medicina energética, sim, né? Sim. Na fisiologia energética e tal. E o Nagano, ele pega a fisiologia energética oriental e introduz isso dentro da fisiologia ocidental, né, da visão ocidental. Eu queria que você explicasse um pouquinho, professor Arthur, para o pessoal entender como é que é isso, quais são as técnicas, né, como é que ele coloca a teoria do estresse dentro dessa jogada e consegue, né, trazer resultados. E esse conhecimento dele continua evoluindo, né? Hoje a gente tem aqui com o Matsumoto, que foi discípula dele, que já modelou o estilo e criou quase que um método próprio dela. Explica um pouquinho para o pessoal, que eu acho que é interessante, principalmente o pessoal que é da área da saúde, que fica assim de lado com a acupuntura, porque acha que tem alguma coisa muito mística, muito sobrenatural. E não, Nagano provou, e inclusive existem vários tratamentos que ele dá nome de tratamentos que são tratamentos que, se você for pensar, dentro de uma visão completamente ocidental, mas usando a base oriental. Exato. Nagano, ele teve essa visão. Nagano, ele era cego, né, como grande parte dos mestres acupunturistas, né, e ele teve essa visão de que nós estamos vivendo um momento em que o estresse, a ansiedade, tudo o que o sensei falou, está afetando as pessoas de uma forma gigantesca. Então, ou seja, os problemas atuais são diferentes dos problemas que aconteciam antigamente, como o sensei mesmo relatou. Baseado nisso, ele quis atualizar, né, entre aspas, vamos colocar assim, os conhecimentos, as formas de tratamento da acupuntura para os problemas atuais. Foi aonde ele começou a estudar, né, não só as teorias do estresse de Hansei, como também os processos fisiopatológicos, né, e as doenças que são classificadas aqui no Ocidente de uma forma profunda. Então, se vocês pararem para pensar que na medicina tradicional chinesa, nós temos apenas, vamos começar com a ocidental, nós temos catalogados na medicina ocidental atualmente mais de 60 mil tipos de doenças diferentes. É muita coisa, né? É muita coisa. 60 mil tipos de doenças diferentes. E esses 60 mil tipos de doenças diferentes, na medicina tradicional chinesa, ela é dividida apenas em 4 tipos. Ou você tem excesso de yin, ou deficiência de yin, ou você tem excesso de yang, ou deficiência de yang. Exatamente, bem mais simples. Bem mais simples, 60 mil repartido em 4, né? Isso diz tudo. Então, ele queria trazer a acupuntura, o conhecimento da acupuntura para o Ocidente. Mas como é que ele ia fazer isso? Justamente pensando nessa forma, nessa quantidade de doenças, como é que ele ia fazer? Então, ele começou a estudar e a desenvolver técnicas associando o conhecimento da medicina ocidental com a medicina oriental. Foi a partir disso que ele desenvolveu técnica, como o sensei mesmo disse, que leva nomes, inclusive, da medicina ocidental. Então, por exemplo, tratamento das suprarrenais, para equilíbrio e harmonização, tratamento para o desequilíbrio das suprarrenais, tratamento para o desequilíbrio da tireoide, tratamento para harmonização da pituitária, né? Tratamentos para desintoxicação hepática, tratamentos para circulação cardíaca, melhorar a circulação cardíaca, e isso tudo trabalhando de uma forma conjunta o raciocínio dele. Então, dentro das técnicas de Nagano, eu posso dizer
que quando eu faço determinada coisa, determinada técnica, eu estou ajudando a produção de aldosterona, de adrenalina, das suprarrenais, né, que ficam sobre os rins. Eu posso dizer isso de acordo com a técnica de Nagano. Já na medicina tradicional chinesa, a tradicional, eu não posso falar isso, porque o raciocínio é diferente. Pode até acontecer isso, mas por outro raciocínio, não por isso. Estou ajudando a liberação de aldosterona e adrenalina. O raciocínio é diferente, porque na China, há 2.500 anos atrás, ninguém sabia que existia adrenalina, testosterona, essas coisas, né? O cérebro, o próprio cérebro, né? Eles nem entendiam direito o que era o cérebro, né? Exato, não tinha noção, né, do que era. Então o raciocínio é totalmente diferente. Então, a Nagano fez esses estudos, desenvolveu essas técnicas e hoje, de uma forma fantástica e rápida, porque o resultado, ele não é rápido, ele é imediato. Você toca na região do raro do abdômen da pessoa e tem lá uma região dolorosa, uma região tensa. Toquei num ponto correspondente àquela área de diagnóstico, dependendo da técnica. Toquei naquele ponto, não diminuiu, então não é aquele ponto. Toque em outro, a dor melhora na hora, ou melhora 50%, 40%, e eu sei que a partir dali eu vou continuar o tratamento. Então é imediato. Eu estou cansado de ver pessoas na maca, né, durante o tratamento, e eu aperto, não, mas você está apertando, vai doer mesmo, né? Já que você está apertando forte, vai doer. Eu falo, tudo bem, continua doendo? Aí eu continuo levando, né? Dói agora? Não, agora não está doendo, você fez menos força. Eu falei, não, a força é a mesma. Então, a melhora é imediata. E a melhora, você melhorando a região do raro do abdômen, você está tratando a causa do problema. Então, você vai melhorar sintomas, tratando inclusive a causa do problema. Então, o tratamento de Nagano, ele é fantástico, com resultados imediatos para tratar sintomas. Você melhora os sintomas tratando a causa do problema, que é o que a acupuntura faz, né? E uma infinidade de técnicas direcionadas justamente para trazer o conhecimento da acupuntura para o Ocidente. Porque como é que você chega para médicos e fala, ele está com uma deficiência de yin por conta de uma estagnação, de uma deficiência de sangue? Não tem como você falar isso, por isso que eles não vão entender. Então a partir do momento que você traz uma técnica dessa, você fala a linguagem deles, é mais fácil de você ter uma aceitação, né? Então, a Nagano, ele começou muito nos Estados Unidos, não se expandiu tanto, né? Aqui no Brasil está começando agora também, né? É uma coisa muito recente. E como o sensei falou da Kiko Matsumoto, que ela é uma discípula direta de Nagano, e ela é a referência mundial em Nagano. E ela também, a partir das técnicas de Nagano, desenvolveu, né, a sua própria técnica, baseada na técnica de Nagano, que segue o mesmo raciocínio. E é fantástico. Eu só trabalho com Nagano. Nagano é o meu carro-chefe, né? Aí eu sigo com outras técnicas, de Manaka, de Tadashi, né? Mas sempre direcionado para Nagano. Se o Nagano não resolver, que eu tento outra coisa. Mas Nagano, 98% das vezes resolve. E para a gente aprofundar um pouco, o pessoal entender mais sobre Nagano, quero aproveitar que o professor Arthur, né, é um dos grandes especialistas de Nagano, né, aqui no Brasil. Fala um pouco como é que é essa coisa da avaliação, porque você falou de alguns tratamentos. Quantos tratamentos hoje tem dentro do método de Nagano? Aproximadamente, porque tem muitos, né? Tem muitos. Uma média aí, só para a gente... Nós temos pelo menos aí atualmente, pelo menos umas 15 técnicas mais ou menos diferentes. Tem mais, mas que eu me lembro que agora, umas 15 pelo menos. Então, para que as pessoas possam entender como é que... porque não é simplesmente o paciente chegar, porque... Isso o acupunturista precisa entender, até a gente tem uma divergência em relação a muitos médicos que praticam acupuntura e que tentam fazer da acupuntura o mesmo que eles fazem com a medicina, né? Então, foca em sintomas e através de sintomas, medicamento. Aí vai fazer acupuntura, tem um sintoma, foca naquele ponto para tratar e de uma forma sem muito diagnóstico, sem pulsologia, sem palpação, né? De uma forma assim como receita de bolo.
E óbvio que tem médicos que não fazem assim, eu conheço alguns que inclusive foram para a China estudar, não posso generalizar, mas tem aqueles que estudam acupuntura dentro de uma visão médica, vamos dizer assim, neurofisiológica, e a gente sabe que a origem da acupuntura não é essa, tá? Não estou dizendo que você não possa ter essa abordagem, mas você não pode esquecer os clássicos. Sim. O Nagano não esqueceu a teoria oriental, ele simplesmente agregou com a teoria ocidental. Então, para que fique claro para as pessoas, então nós falamos de tratamento hormonal, nós falamos de tratamento de desintoxicação hepática, tratamento da circulação cardíaca, e existem vários outros. Como é feita a escolha? Basta o cara chegar e falar, eu tenho um problema cardíaco, aí você vai fazer tratamento da circulação cardíaca? Não é assim não. Então vamos explicar para o pessoal para que fique claro isso. É assim, a principal avaliação de Nagano, ela é através da palpação, essa é a principal. E não só do abdômen, principalmente do abdômen, mas você faz palpação de outras regiões do corpo. Pontos, né? Também. Outros pontos e de outras áreas do corpo. A parte de diagnóstico são por áreas, né? Então nós tratamos outras áreas, palpamos outras áreas do corpo, mas principalmente o abdômen. A questão é, dentro de Nagano, nós sempre temos o raciocínio de o que está causando o quê. Por exemplo, a pessoa chega com um problema de tireoide, ele veio tratar de hipotireoidismo. Então ele chega e fala, Arthur, eu tenho hipotireoidismo. Ah tá, deita aí, já vou tratar hipotireoidismo. Não, o raciocínio é o porquê que ele está tendo, o porquê do hipotireoidismo. Porque às vezes, em muitos casos, a origem não é na tireoide, é de quase sempre. É outro desequilíbrio que produziu. A tireoide é uma consequência. Uma consequência. Quase sempre não é na tireoide. Então, o conhecimento de Nagano, eu falei 15 técnicas, mas são mais, porque outras técnicas se desdobram dentro dessa, né? Então tem uma técnica X e dentro dessa se desdobre mais duas, que se desdobre mais uma, então a quantidade maior, mas no geral é uma média de 15 técnicas. Então se ele chega e eu faço a palpação de todos os pontos do corpo dele, dos pontos das áreas de tratamento. Nós utilizamos pulso também, mas utilizamos muito pouco, somente algumas técnicas. Na grande maioria, palpação do abdômen de algumas áreas no corpo, tanto no peito, o abdômen e nas costas. Aí eu vou ver o que está causando o quê, de que forma. Através do diagnóstico, existe a parte da palpação da região da tireoide, por exemplo. Estou com um problema de hipotireoidismo. Ele fala, eu estou com sintoma de hipotireoidismo, estou com fraqueza e tudo mais. E eu venho na área, uma das áreas é na própria área da tireoide, e aperto e não tem nenhum sinal de dor, de tensão, de nodulação na tireoide. Então, ou seja, o problema dele não está na tireoide, já começa por aí. E aí, Nagano, nós começamos a busca, né, a perseguição do Jaque, né? Nós vamos atrás daquilo que está causando o problema. Aí eu vou ver como que está o sistema hepático dele, da circulação hepática, vou ver como que está a questão da energia do coração e da circulação cardíaca, vou ver como que estão as suprarrenais, fazendo a palpação. Eu vou apalpando e a cada palpação eu uso pontos de confirmação. Para que, por exemplo, vamos supor, ele veio para tratar a tireoide. Na grande maioria das vezes, no raciocínio de Nagano, o problema pode estar relacionado ou com as suprarrenais ou com a pituitária. Então, já seguindo inicialmente esse raciocínio, eu faço um teste no tratamento das suprarrenais e vejo se melhora o sinal e faço um teste na pituitária para ver o que está causando o quê. É um pouco complicado, às vezes, de entender isso inicialmente, sim, porque é um entrecruzamento muito grande de dados que a gente tem que fazer para chegar na causa do problema. Mas tudo isso é feito através dos sinais que o corpo vai mostrando, 100%. Né? Então, 100%. Você não vai simplesmente raciocinar e falar é aquilo. Não. O corpo vai mostrar, né, através de áreas, zonas, pontos. A partir dessas áreas, zonas e pontos, você vai vendo e vai identificando onde é realmente a causa primordial daquele desequilíbrio. Porque nada mais é do que um desequilíbrio. Exato. E aí ele vai se manifestar em algum lugar, né? Nem sempre no lugar onde ele iniciou o processo. Exato. E se você quer ser um acupunturista que tem resultados, você tem que ser realmente um detetive. Você tem que ser um detetive, você tem que a gente
usa a palavra perder um tempo, na verdade é ganhar um tempo avaliando, tocando, inclusive às vezes perguntando para o paciente, para que você possa ver o que é mais adequado, né? E muitas vezes, diante de sinais, isso já acontece até com muita frequência. Eu olho para a pessoa e falo, parece que é isso. E eu vou tocar no abdômen e o corpo da pessoa me diz que é outra coisa. É muito comum eu falar assim, eu vou tratar a circulação cardíaca. E eu vou mexer, não é circulação cardíaca, é o fígado. Entendeu? Que o corpo me diz. Vem a porta, né? Tem um tratamento para ver a porta. Tem, que é o tratamento de Oketsu. Oketsu, vamos explicar um pouquinho para o pessoal, porque eu acho que é legal, são umas terminologias muito usadas dentro da acupuntura japonesa, né? Oketsu, o que seria o Oketsu, né? Para que as pessoas possam entender. E como o Oketsu produz doenças. Tentando pegar uma visão, por exemplo, de Nagano, né? Tem uma visão geral da acupuntura japonesa, mas uma visão de Nagano. Certo. O Oketsu, ele nada mais é do que um sangue estagnado, falando de uma forma bem ampla. É um sangue estagnado em determinada região do corpo. Esse sangue que fica estagnado, ele pode ser causado por várias coisas. Ele pode ser causado por uma alimentação errada, principalmente por uma alimentação mais de natureza fria. Pode ser causado por cirurgias, por cicatrizes, por traumas físicos, acidente, pancadas, problemas emocionais podem causar Oketsu, problemas ginecológicos, uma menstruação que não limpou corretamente o útero, endometriose, problemas ginecológicos de uma forma geral. Então, tudo isso pode gerar Oketsu, que é um sangue estagnado. Que, em resumo, é um bloqueio, né? É um bloqueio. Que afeta não só o funcionamento orgânico, fisiológico do corpo, mas afeta a parte circulatória energética. Sim. Porque, na visão da medicina oriental, né, eu gosto muito de usar essa frase, que é uma frase dos clássicos, né? O Ki é o mestre do sangue e o sangue é a mãe do Ki. Onde circula energia, circula sangue. Onde circula sangue, circula energia. Exato. Ou seja, são uma via de mão dupla ali. Então, se o sangue está bloqueado, vai afetar na parte energética também e vice-versa. 100%. E isso vai produzir um desequilíbrio com sintomas, né? Quais são os sintomas característicos para identificar que o indivíduo tem Oketsu, por exemplo, em Nagano? Então, ele pode ter os sintomas comuns: enxaqueca, dores de cabeça, má digestão, dores, geralmente no caso de Nagano, a região de Oketsu que é trabalhada geralmente na área dos intestinos. Então pode gerar dores na área da cintura, né, da linha abdominal, pode gerar o intestino preso, dificuldades de problemas ginecológicos, de menstruação, a pessoa que tem dificuldade de engravidar, os olhos, bolsas embaixo dos olhos, pessoas que têm aquelas bolsas escuras embaixo dos olhos, que demonstram uma estagnação também do fígado, né, porque a veia porta é importantíssima para levar nutrientes do intestino para o fígado. Então, a anemia. Então, tem uma série de sintomas que demonstram a estagnação. Mas a principal, geralmente, é dor, é frio no abdômen, porque a estagnação é uma diminuição da movimentação de sangue e de energia. Em consequência disso, a região tende a ficar mais fria. E na visão da medicina chinesa, o frio é a antivida. Então, todo lugar que está frio é um lugar que está com uma deficiência de energia e é um lugar que está, entre aspas, perdendo vitalidade, perdendo vida, né? Então, esse é um dos sinais também. Só que na grande maioria das vezes, o Oketsu principal na visão de Nagano está afetando a área da cintura, pegando aparelho digestivo, pegando intestinos, pegando aparelhos ginecológicos, reprodutor, quero dizer, e sintomas de baixa motilidade, tudo que diminui o movimento, então intestino preso também, né? São sintomas que geralmente aparecem, mas por exemplo, como falei, dor de cabeça, tensão muscular, né? E uma série de outros problemas podem ser por conta de Oketsu. É bem interessante, né? Compreender esses conceitos e saber avaliar, porque às vezes o indivíduo chega e aí é a nossa crítica, né? De indivíduo falar, o paciente chegou, está com dor de cabeça. Aí o acupunturista que trabalha no nível raso vai lá, não, vou botar a agulha
no IG4, que é o mestre da cabeça. Então, como ele controla a cabeça, ele vai melhorar a dor de cabeça. E isso é uma forma muito rasa de se fazer acupuntura, porque não se tem uma avaliação, não se tem um diagnóstico, não se identifica realmente a causa dessa dor de cabeça, né? Essa causa dessa dor de cabeça tem a ver com o Ketsu, tem a ver com Jaque, a gente nem abordou ainda Jaque aqui, né? Tem a ver com um desequilíbrio no fígado, uma intoxicação hepática, que a gente sabe que muitas das dores de cabeça se relacionam com o fígado. Tem a ver com alguma questão digestória envolvendo o estômago. De onde vem? Tem a ver com uma tensão, um bloqueio na parte superior ali entre trapézio e pescoço, Katakuri. Katakuri, importantíssimo. Então, tem muita coisa envolvida, e se você realmente não trabalha fazendo esse tipo de avaliação, eu peço desculpas por dizer, mas você está trabalhando de uma forma muito rasa e você tem muito ainda que agregar de resultado para o seu paciente se você conseguir fazer um diagnóstico preciso. Tem uma frase, né, que até já virou clichê de eu falar, eu sempre falo, porque as pessoas precisam tomar consciência disso: o segredo do tratamento está no diagnóstico. Então, se você faz um bom diagnóstico, você sabe como fazer, né, porque, infelizmente, às vezes as pessoas aprendem numa formação de acupuntura, por exemplo, pulsologia, e cá para nós, eu estudei, fiz a formação chinesa, você já entrou direto pela japonesa, né? Foi. Mas eu fiz formação chinesa cara, assim, eu tive uma base boa de pulso, porque eu estudei dentro de uma escola chinesa tradicional, mas mesmo assim era muito nebulosa a forma, porque se usava os 28 pulsos patológicos e se falava de pulso como bambu em seda, pérolas rolantes. Isso é muito filosófico, porque os chineses são, inclusive você vai ver a tradução dos nomes dos pontos, é muito poético até. Mas como a gente entende isso? E aí, quando eu fui estudar acupuntura japonesa, foi um alívio, assim, porque primeiro que a abordagem era muito mais simples. Quando você ia olhar o pulso, você estava buscando algo específico. Então, uma das primeiras coisas, Inoki. Vamos olhar o Inoki, ver como é que está a circulação da energia do estômago, que é a base da vitalidade do indivíduo. Então, pelo Inoki, você primeiro já começa a saber tá yin, tá yang, que é uma das coisas que você tem que saber. Tá yin, tá mais yin ou tá mais yang, ou tá mais ou menos, né? Então, saber disso. Quando tem Jaque no corpo, o pulso muda, né? Então, quando o paciente está grávida, dá para saber quando está grávida também. Vários alunos, eu falei, estava em ambulatório e falava, os alunos me chamavam e falei: sua menstruação está atrasada? Aí, como é que você sabe, sensei? Porque está parecendo aqui que você está grávida. Aí passava um tempo, o aluno ia e falava: eu estava grávida, estou grávida mesmo, você descobriu. Então, pelo pulso dá para ver isso, né? Então, conseguir aprender essas coisas é fundamental. E o que eu mais gosto do estilo japonês é que é simples e direto. E na maioria das vezes o que é simples funciona. Funciona e tende a ser melhor. E o senhor estava falando, eu lembrei de um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. É que Nagano, ele escolheu essa parte de diagnóstico através da palpação. Não foi apenas porque o hara é uma das regiões mais importantes do corpo, mas pela dificuldade que ele sabia que os acupunturistas, de uma forma geral, têm na interpretação do pulso. Inclusive, ele reclamava muito disso, né? Ele reclamava que os acupunturistas não conheciam, não entendiam o pulso. E não tinham consenso, né? Inclusive, se você colocar 4 grandes mestres aqui, não vou nem dizer mestres, vamos colocar 4 acupunturistas bons aqui, e para ler o pulso, nós provavelmente teremos 4 leituras diferentes, né? Ou teremos leituras diferentes, não 4, mas leituras diferentes devido a essa dificuldade de ler o pulso. Então, na acupuntura japonesa, nós não utilizamos o pulso da mesma forma que da chinesa, a forma de leitura é diferente, né? Então, Nagano, sabendo disso, que ele deu ênfase ao diagnóstico dele totalmente na palpação. E eu consigo 100% de melhora nos pacientes com Nagano. Aí, a questão do prazo dessa melhora varia de uma pessoa para outra, porque cada pessoa é diferente da outra, estilo de vida. Mas existe
uma melhora gigante com pessoas que fazem o tratamento com Nagana. O Nagana é fantástico. Nagana, eu sou suspeito para dizer porque eu gosto muito, né? Eu trabalho com Nagana, mas é fantástico. Os resultados, forma de diagnóstico, o rosto, né, das pessoas na maca, você apertando, ela chega e faz careta. Aí depois você faz um tratamento rápido ali de 1 minuto, que você acha os pontos específicos. Aí você afunda a mão no abdômen da pessoa e a pessoa, não estou sentindo nada. Eu falei, pois eu estou fazendo 3 vezes mais força. Então é muito, muito interessante, é muito bom. Que legal. Professor Arthur, nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast, infelizmente passou rápido. Falamos aí 1/3 do que tinha para falar sobre a acupuntura japonesa, mas desde o início nós alertamos que é um mundo, a gente acabou abordando um pouco mais Nagano devido à especialidade do professor Arthur, mas existem inúmeros estilos e com certeza nós iremos fazer outros podcasts falando sobre esses outros estilos, mas a gente já tinha essa vontade de poder desmistificar um pouco Nagano e trazer essa ideia para vocês. Qual seria suas orientações, suas considerações finais aí para o acupunturista? O que você iria sugerir para aquele acupunturista ou para aquela pessoa, né, que ainda não tem vontade de aprender acupuntura, não deu espaço, ou para aquele que já é acupunturista, já trabalha um tempo, trabalha com acupuntura chinesa, não conhece nada de acupuntura japonesa, né? O que você indicaria para essa pessoa, para ela iniciar esse processo e talvez para ela conseguir ter uma visão mais ampla da acupuntura? O que você deixaria aí de mensagem para os acupunturistas? Olha, em relação a quem trabalha com acupuntura, principalmente a acupuntura japonesa, eu digo para vocês o seguinte: a acupuntura japonesa vai dar vai abrir o leque de tratamento de vocês. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham com acupuntura chinesa trabalham com protocolos. A grande maioria, porque nós conhecemos e trabalham com protocolos. Então, quando você trabalha com protocolo, você trata sintomas. Protocolos tratam sintomas, protocolos não tratam causa, porque o que trata a causa é o tratamento individual. Você está direcionado para aquela pessoa, né, que você faz. Então, o que eu diria aprenda, né, alguma coisa diferente, uma técnica diferente, que no caso seria a acupuntura japonesa. Eu diria para vocês que a acupuntura japonesa vai ser um divisor de água na vida de vocês. Isso eu não acreditem em mim, façam, busquem, aprendam, né? E quem ainda não é acupunturista, eu recomendo muito que quem quer entrar nesse mundo das terapias, comece pela acupuntura japonesa, porque vocês vão vir com a mente limpa, né? A mente quando um acupunturista japonês que vem para fazer as técnicas chinês que vem para fazer as técnicas japonesas, muitas vezes dá um nó na cabeça, porque ele está com muito conhecimento, ele tem que esvaziar o copo. Exatamente, né? Ele vem com um copo cheio, né? E tem que esvaziar a mente para conseguir absorver coisas novas, um raciocínio diferente, uma visão diferente, que é a acupuntura japonesa. Quem não é da área é muito mais fácil, porque a pessoa já vem sem manias, aprendendo coisas diferentes, né? Para aprender coisa nova, a pessoa tem dificuldade. Então, o que eu digo para vocês a acupuntura japonesa é o tratamento do futuro, né? Já é o tratamento do agora, mas quem dirá do futuro? Ainda mais que as pessoas atualmente estão basicamente todas doentes, né? Do físico, mas principalmente da alma, né? E a acupuntura consegue tratar nessa profundidade, a acupuntura japonesa, né? Então, se vocês querem melhorar como profissionais, para ajudar as pessoas, eu recomendo muito que vocês façam a acupuntura japonesa, sim. Maravilha. Quero agradecer a todos que participaram aí ao vivo conosco e aqueles que vão assistir esse podcast. Escute-o mais vezes, né? A gente sempre fala, quando você lê um livro pela segunda vez, pela terceira vez, ou quando você escuta um podcast ou uma aula mais de uma vez, você vai pegando outros detalhes que você não pegou. Então, deixo aí essa dica para você que quer realmente aprofundar, avançar num nível cada vez melhor. Pode curar. Esse é o nome do podcast e você também pode. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Valeu, sensei. Muito bom. Foi bom. E o objetivo era a gente falar um pouco mais de Nagano,
porque a gente vai usar. Inclusive, eu queria ver com você, a gente vai ter que ver uma nova data para Nagano, porque precisa de um tempo para poder a gente divulgar. Eu até vi que já tem alguns alunos interessados. Aí a gente vai ver uma outra data, aí eu passo para você, para a gente ter um tempo, para a gente botar uma turma legal ali, pelo menos no mínimo de 15 pessoas, sabe? Não, vai ser ótimo. Muda e me avisa que a gente E aí a gente faz essa experiência esse ano, aí para o próximo ano a gente já pode lançar os outros. Porque aí vai ser uma forma dos alunos... Que o que acontece? Essa nova turma já não vai... a oitava vai ter. A próxima já não vai ter. Então a gente já sabe que esses alunos vão querer fazer o curso. Então vai ficando mais fácil. Aí a gente vai fazer esse... então esse pessoal dessa turma 9 já... Deixa eu parar. Para o vídeo.